Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, segunda-feira, após derrota amarga diante da equipe do São Paulo, já para poder virar a página, pensar no próximo jogo, mas também para poder analisar aquilo que aconteceu e que tem acontecido ao longo do campeonato, que pode ser corrigido para que a gente possa efetivamente estar brigando ali em cima. E foi justamente essa a análise do pessoal do Seleção Sport TV. Análise breve, curta ali, de cerca de 6 minutos, sobre esse jogo entre Bahia e São Paulo e Bahia, em que uma conclusão foi tirada de maneira muito precisa. Para o Bahia poder brigar realmente, efetivamente, pelo título, tem que fazer mais fora de casa. O Bahia já tem um tempo sem conseguir vencer fora de casa. Resultado importante, o empate contra o Atlético Mineiro. Resultado importante, vencer a equipe do Botafogo. Porém, entretanto, todavia, se quiser realmente brigar lá no topo, precisa vencer mais fora de casa, como tem feito dentro, né? Ganhou todos. O rendimento dentro tem sido excelente, tem sido maravilhoso, tá? E eu acredito que no segundo turno tenhamos, provavelmente, um desempenho melhor fora. A gente está com uma sequência pesada, fora a gente tem que ser reconhecido também. Enfrentamos o Atlético Mineiro fora, aí depois Flamengo fora, né? Antes disso o Criciúma. Depois enfrentamos a equipe do São Paulo fora. Vamos enfrentar a equipe do Palmeiras fora e do Atlético Paranaense fora. Então são jogos complicados, difíceis, mas, né, para poder brigar lá em cima tem que superar a adversidade desse nível. Veja aí a análise do pessoal do Seleção Sport TV. A gente vai para a reação do São Paulo. Porque o São Paulo teve 4 jogos sem ganhar. O último deles foi a goleada sofrida para o Vasco. E aí engatou 2 vitórias em casa, contra o Criciúma. E ontem um jogo muito grande, bom do São Paulo. Grande. Jogo muito bom do São Paulo ontem no Morumbi, Eric. Jogo grande. O Bahia tem sido um adversário duríssimo para todo mundo e São Paulo mostrou força de novo, né? Uma boa recuperação, vitória maiúscula mesmo do São Paulo contra o Bahia, que está brigando pelas primeiras posições do campeonato. E essa pressão que o São Paulo fez na saída de bola foi o segredo do jogo, né? O São Paulo não deixou o Bahia respirar, Elano. O Ferreirinha fez um bom jogo. Ferreirinha, o trio ali, né? O Lucas, Ferreira e o Luciano. E o Calleri, essa entrega sempre, né? O São Paulo fez um ótimo jogo. A hora que no início do jogo toma o 2-1 e aí meio que fica um pouco ali, mais uns 5 minutinhos ali tentando se encontrar, em seguida consegue fazer o terceiro gol. Então, o São Paulo nos momentos certos ali teve uma boa ação e eu destaco assim a superação e o momento, a importância de dificuldade que o Jandrei teve no jogo também. Teve alguns erros que em algum momento ali a torcida esboçou algum tipo de reação, mas ele foi um cara que foi importante. No momento que estava 2-1, ele fez 2 defesas importantes para o São Paulo. Assim, eu acho que o que mais interessante de ontem foi a gente conseguir ver uma grande atuação do São Paulo, tendo esse trio de jogadores jogando junto, Lucas, Luciano, Ferreirinha, e tendo o Calleri à frente, né? Porque o que a gente viu do São Paulo até aqui na temporada era uma dificuldade de conseguir encaixar todos esses jogadores juntos, principalmente Luciano, Lucas e Calleri. O Lucas com o Luciano no time sendo mais deslocado pelo lado direito, mas até então não vinha conseguindo ter boas atuações. Contra o Criciúma, jogou com essa formação, esse trio de meias por trás do Calleri, mas contra o Criciúma era um jogo que já era imaginado da gente ter um São Paulo com mais posse de bola, um São Paulo com mais volume ofensivo. O jogo de ontem acho que foi realmente o teste que a gente olhou e falou, cara, esse time é capaz de conseguir performar em altíssimo nível contra qualquer, praticamente, adversário, porque o Bahia é um dos times que faz das grandes campanhas no Campeonato Brasileiro e que é um time que tem como característica também ter a posse de bola. Então, o São Paulo conseguiu dividir, equilibrar o jogo nesse sentido e foi melhor, sem dúvidas nenhuma, durante Esse gol vai ser anulado por impedimento milimétrico do Calleri. E que golaço, né? Os 2 dele foram bonitos, né? Mas eu vou te falar, o anulado é o que valeu. Para o Bahia, se o Bahia quiser ser visto como um postulante ao título, ele vai ter que desempenhar fora de casa também, né? O Bahia tem uma vitória só como visitante. O Bahia fez um ótimo jogo contra o Flamengo no Maracanã também. Sim, mas não ganhou. Mas perdeu. Mas o resultado você não controla, o desempenho. O que você controla é o desempenho. Mas assim, o Flamengo jogou muito bem. Sim, mas você só ganha o campeonato se tiver resultado. Ok. E o Bahia é um time que está 100% em casa, até quando não joga tão bem, dá um jeito de ganhar em casa. Muito parecido com o Cruzeiro também. Parecido com o Cruzeiro, exatamente. O Cruzeiro também está 100% em casa. E fora, assim... Não está indo bem fora. Fora está faltando força para o Bahia. Se você for olhar para o rebaixamento, você vencer todos em casa, tem grande chance de não cair. Agora, para conquistar o título, vai ter que vencer fora. Que aí
para você ter um desempenho campeão aí de pontuação, você tem que vencer alguns jogos fora aí. Sim, é que o que eu acho que assim, talvez não seja um ponto de grande preocupação, não é que o Bahia fora de casa joga mal. Não conseguiu vencer. Mas, tá assim, tendo um bom rendimento. Exatamente. Contra o Flamengo, por exemplo, perdeu um jogo numa bola parada. Assim, eu achei que o São Paulo se impôs, cara. Não, fez um jogo... São Paulo se impôs completamente. Mas não foi, de certa forma, surpreendente? Todo mundo não esperava... Paulo se impor? Diante de um... Assim, foi surpreendente um 3-1 da forma que foi, diante de um adversário que a gente vinha... jogando o que estava jogando como o Bahia, é surpreendente pelo que o Bahia vinha fazendo. O São Paulo deu uma derrapada no campeonato, o São Paulo vinha bem, né? O São Paulo vinha fazendo bons jogos na Libertadores, no Brasileiro. O Zubeldia engatou uma sequência absurda dele, né? De invencibilidade. Jogou, acho que o que estava desempenhando quando ele chegou. Aí, exatamente. Aí teve uma queda pro Cuiabá, né? Em casa, 1-0. Isso. Teve uma queda que colocou em dúvida. Pô, peraí, será que tem problemas extra-campo? E o São Paulo voltou a jogar nos melhores momentos do surpreendente que eu digo não é que o São Paulo não pudesse ganhar do Bahia como ganhou, mas assim, pelo que os dois times vinham apresentando, você olha o 3-1... E o Rogério falou justamente sobre isso depois do jogo. O fato de o Bahia não conseguir, longe de Salvador, somar os pontos que ele soma em casa. Um time que quer se postar na parte de cima da tabela, se quiser chegar à primeira colocação ou estar à frente, ele precisa encontrar maneiras de vencer fora de casa. Eu não acho que nós fizemos um jogo ruim hoje, no dia de hoje. Nós, principalmente até o momento do gol do São Paulo, foi muito parecido com o jogo do Flamengo, com o controle do jogo, mas pouco ataque à última linha do São Paulo, até boas marcações, pressões, onde nós tivemos 2, 3 boas finalizações no começo do jogo, né? E é sempre difícil jogar aqui, jogar no Maracanã, é difícil jogar aqui, é difícil jogar contra o Atlético, em Minas é difícil, mas nós não... Sei que talvez a gente tenha que acreditar um pouco mais que a gente pode, e eu acho que a gente pode. A gente poderia ter vindo aqui hoje e ter vencido, mas o São Paulo foi mais assertivo, o São Paulo foi mais letal, não teve tantas oportunidades, mas as que teve, e até algumas com erros nossos, né? Que a gente não vinha cometendo tantos erros assim, cedemos um pouco mais, a maioria de chutões, até muita bola longa e nós perdemos, mas nós temos que encontrar uma maneira de fazer uma melhor pontuação fora de casa se a gente quiser se manter nessa posição. Rapaziada, outra pauta do nosso plantão tricolor de hoje, tinha gente que nem lembrava que nesse dia 1º de julho já teríamos novidade aí de contratação do Bahia. E o Bahia anunciou o seu novo reforço, mas nem tão novo assim. Iago Borducci já vinha treinando com o elenco, o próprio Bahia fez a brincadeira com isso na hora do anúncio, né? Com a imagem de Iago Borducci passando ali correndo, né? No treino que foi divulgado pela TV Bahia alguns dias atrás. E ele já foi anunciado oficialmente, em breve ficará à disposição aí com a abertura da segunda janela para poder vestir a camisa do Esquadrão. Mas o anúncio, que era o que a gente esperava, né? Com o fim do contrato do atleta, nesse dia 30 de junho, acabou o seu contrato com o Augsburg. Ele aconteceu, o anúncio aconteceu e agora Iago Borducci é jogador do Sport Clube Bahia. Boa sorte para ele, que ele possa vestir essa camisa de corpo e alma e corresponder dentro de campo. A tendência é que ele corresponda porque tem um bom nível de jogo. Ninguém joga à toa como titular 5 temporadas seguidas na Bundesliga por uma equipe que não é o Bayern de Munique, não é o Bayer Leverkusen, não é o Leipzig, mas é uma equipe que procura brigar, né? Fica ali no meio de tabela, entre 8º e 12º, mais ou menos, essa temporada fica em 11º, que é o Augsburg. Então, sucesso para o Iago Borducci, que ele possa brilhar muito vestindo a camisa do Esquadrão de Aço. O atleta já foi anunciado oficialmente pelo Sport Clube Bahia, já é definitivamente jogador do Sport Clube Bahia, numa dividida que o Bahia ganhou da equipe internacional, mais uma, né? Lá atrás, quando assinou o pré-contrato com o atleta. Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso plantão tricolor de hoje. Gostou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?